Entrevista do dia. Ao vivo aqui comigo, o deputado estadual Pedro Pedrocian Neto, do PSD de Mato Grosso do Sul. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Tudo bem, deputado? Bom dia, Rodrigão. Prazer estar aqui com você, com todos os nossos amigos ouvintes nessa segunda-feira abençoada de trabalho. Bom, deputado, antes da gente começar com algumas pautas que eu tô lendo aqui, importantes, né, de vários segmentos, eu vou trazer uma informação importante e eu quero saber agora da boca do senhor, né? Vamos lá. Eu estive aqui com o senador Nelson Trade, falou muito bem do senhor. Obrigado. E já adiantou que o senhor é pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. É verdade isso? É verdade. Sou pré-candidato, o PSD vai ter projeto próprio em 2024 e até agradeço o comentário do senador Nelsinho. E nós estamos pensando em organizar o partido, porque penso que o PSD é um partido relevante nacionalmente, é o quarto ou quinto maior partido nacional. Em termos de bancada, nós temos 15 senadores no Senado, temos quase 50 deputados federais, é um partido que tem tempo de televisão, tem fundo eleitoral, tem formas de montar uma candidatura que seja competitiva e mais do que isso, nós temos ideias próprias para Campo Grande, nós temos projeto para Campo Grande, temos um bom time que pode nos ajudar a elaborar todas essas questões. Eu acho que nós precisamos discutir Campo Grande. Campo Grande... a nossa sensação é de que precisa ter um novo ímpeto, mais criatividade na forma de governar, mais impulso em determinadas áreas, e o PSD vai ter projeto próprio. O senhor ficou 4 anos no governo do Marquinhos, né? Mais do que isso. Ficou mais de 4 anos na secretaria? Foram 5 anos e 4 meses. E aí, sobre gestão, controle e finanças, o senhor tem know-how para isso? Tenho. Né? Tenho. Hoje, como que o senhor analisa a Prefeitura de Campo Grande? Em que aspecto? Aspecto de administração pública. Olha, eu penso o seguinte, Campo Grande é uma cidade promissora. É uma cidade que hoje tem mais de 900 mil habitantes. Em breve, na próxima década, nós vamos atingir 1 milhão de habitantes. É uma cidade que cresce, é uma cidade que é o centro econômico do Mato Grosso do Sul, a sua maior cidade, mais populosa. E você pega, por exemplo, o orçamento de Campo Grande, aproximadamente 6 bilhões de reais. Teve um crescimento significativo nos últimos anos em função dessa prosperidade econômica. E a despeito do que muitos acreditam, você pega, por exemplo, Campo Grande é a terceira capital com menor endividamento do país. Você sabia disso, Rodrigão? Terceiro? Menor endividamento entre todas as capitais do país. Isso é Campo Grande. Você pega, por exemplo, o nosso índice de endividamento é de 19% de comprometimento da receita corrente líquida com dívida de longo prazo. Então, por exemplo, para cada R$1 que Campo Grande arrecada, ela deve 19 centavos para os bancos. Só para você ter uma ideia, no caso do governo do estado, que está fazendo uma boa gestão também, nós temos aí mais de 40% de endividamento. Você tem outras capitais que têm muito mais do que isso. E Campo Grande é a terceira menor endividada do Brasil. Então, o que significa? Significa que é uma cidade que ainda pode avançar muito em termos de contratação de financiamentos, investimentos nos bairros. Então, você pega, por exemplo, Campo Grande tem quase 1/3 das suas vias que são não pavimentadas. Nós temos 4 mil quilômetros de vias, das quais aí mais de 1.000 e tantos não tem pavimentação. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um projeto robusto de financiamento para pavimentação dos bairros. Pega, por exemplo, Los Angeles, o Centro-Oeste, o próprio Nova Lima mesmo, que ainda tem uma parcela significativa. O Noroeste, você vai no Noroeste, a maioria das ruas não são pavimentadas. Então, uma série de equipamentos públicos que nós temos que fazer um novo ímpeto, o investimento na infraestrutura. E Campo Grande precisa fazer, na minha avaliação, tocar num assunto que eu acho que é dos mais relevantes, que é a questão da saúde. Você pega hoje Campo Grande, temos mais de 61 mil pessoas aguardando na fila para fazer algum tipo de procedimento, seja uma consulta com um especialista, seja um exame, seja uma cirurgia eletiva. Então, muitas pessoas que estão nos escutando, elas estão esperando do poder público uma resposta para o seu problema de saúde. Então, penso assim, a nova gestão tem que olhar para essas questões. Mas, deputado, eu tenho uma curiosidade, porque a atual prefeita, ela era vice-prefeita do Marquinhos Trade, que é do PSD, né? Sim. Ela mudou de partido,
partido, foi para Progressistas. Há Certo. alguma conversa com a atual administração? Por exemplo, o senhor é pré-candidato, mas vocês Sim. querem um cargo de prefeito, né, Sim, da cidade. sim. Um vice não aceitaria? De Ou quem? não há essa conversa Não, entre não. o Progressistas e o PSD? Não existe essa conversa. Não existe. Não existe. Nós temos. Não só não é questão que não existe, a questão é o seguinte, que não faz sentido você manter uma conversa sobre eventual vice ou composição quando você tem um projeto próprio. Então, quando você tem um nome que está disposto a fazer, entrar dentro do embate eleitoral, quando você reúne um grupo de pessoas que possuem projetos, que possuem visões próprias, por que não apresentar esse projeto? Eu penso assim, na minha visão do debate democrático, nós temos que oferecer para o eleitor opções de voto. Então, vai ter um candidato mais ligado a um lado, outro mais ligado ao outro. O que é importante é que a gente possa ter o debate de ideias e o eleitor poder escolher. O PSD é um partido relevante, nós temos um grupo estruturado e nós temos condição de apresentar um projeto que para de pé, que discute Campo Grande, que vai a fundo nos problemas. Essa é a nossa ideia. Bom, tô vendo o senhor muito animado, né, em relação a essa pré-candidatura. Eu tô animado. Agora, eu até tô vendo o senhor falar assim com gás, com vontade, né? Vou desejar boa sorte, então, aí, na sua pré-candidatura. Só que a gente tá ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul, deputado, e eu lembro que ano passado a gente falou muito sobre a BR-163, É verdade. sobre a privatização da CCR-MS Via, da dor de cabeça da duplicação, em que pé virou. Eu lembro que até o governador Eduardo Riedel chegou a conversar, né, com o Ministério. O que virou essa história da duplicação da BR e da CCR? Ainda não tem um desfecho como a gente queria, porque no final do ano passado houve a chamada... teve um acórdão do Tribunal de Contas da União, que a CCR-MS Via protocolou esse pedido de repactuação do contrato. Isso é, nós vamos olhar para esse contrato e, ao invés de olhar para trás do contrato, vamos começar a olhar para frente. Que, na verdade, é uma baita de uma renovação jurídica, né? Em situações normais de pressão e temperatura, isso não ocorreria. Mas eles ingressaram com esse pedido no Tribunal de Contas da União, que, com base numa interpretação, fez valer a ideia de que que o poder concedente, que é a União, poderia fazer uma repactuação desse contrato, olhando para o próximo horizonte daqui para frente. Qual a ideia? Que a gente possa receber mais de 7 bilhões de reais em investimentos daqui para frente, fazer mais de 200 quilômetros de duplicação imediatamente, quase mais 200 de terceira faixa, uma série de melhorias. Não é exatamente aquilo que eu, Pedro, queria, que eu queria a duplicação total dos seus mais de 800 quilômetros, tal como ficou pactuado inicialmente. Mas, na discussão atual, é o que eles argumentam que é o possível. Nós vamos se debruçar com relação a essa proposta deles. Eu quero, como parlamentar, embora o assunto seja federal, né, então os deputados estaduais não têm exatamente uma competência direta nesse ponto. Mas pode provocar discussão. Qual que é o nosso poder? Nosso poder é o poder do microfone, é o poder de Cobrar, mobilizar a opinião exatamente. pública, estar discutindo esse tema, e isso aí acaba chacoalhando a coisa, né? Então, nós queremos debater a fundo isso, porque é necessário ter uma BR-163 duplicada, segura. Esse dia atrás morreu mais uma pessoa aqui perto de Campo Grande. Então, tudo isso nos preocupa muito. Então, foi feito esse pedido de repactuação. O Tribunal de Contas da União fez um acórdão dizendo que, ok, é possível repactuar o contrato. E, a partir de então, cria-se uma comissão que vai ser organizada junto com a NTT e o Ministério dos Transportes, onde eles vão discutir agora quais são os elementos desse contrato que vai ser repactuado. Tudo isso deve ocorrer dentro desse primeiro semestre. O senhor sabe que eu lembrei, recentemente eu tive uma agenda, início de fevereiro agora, antes do Carnaval, em Dourados, e eu sempre vou pela BR-163, por meu ponto de vista, ela ser mais integrada com a comunicação, né? Então, assim, se eu precisar de alguma coisa, tem ali porque eu tô pagando um pedágio, né? E daí, eu lembrei do senhor na hora. Eu passei pelo posto de pedágio de Rio Brilhante e eu tenho aquele chip, né, que levanta a cancela, não precisa você parar no ponto, não tinha cancela. Nem cancela tinha? Não, aquilo eu achei um absurdo, porque claro que é monitorado por radar, né, tem um radar ali, tem um dispositivo, acredito eu, que vai ler o teu chip, eu não vou deixar de pagar o valor do pedágio. Mas quando eu vi que não tinha a cancela, gente, aquilo eu achei de um absurdo tremendo, se eu não me engano foi no posto de Rio Brilhante. E eu falei, mas gente, como que não cuida, né,
o básico que é no ponto de arrecadação de pedágio. Né? É um absurdo isso, é um absurdo. E só um adendo aqui, antes de eu continuar a prosa com o deputado, quando a gente vê aquelas casas, né, da CCR durante a BR-163, você que tá me ouvindo, caminhoneiro, carreteiro, motorista, podem parar, viu? Ali tem água, tem banheiro, é pra gente usar, é um ponto de descanso nosso, tá? E é tudo de graça. Pra quem não sabe, tá sabendo agora, porque a gente tá pagando pela manutenção ali. Ah, acabou minha água, quero ir no banheiro, tô apertado, pare naquelas casinhas da CCR MS Vias, viu? E deputado, outro assunto que eu falei, eu preciso conversar com o Pedro Cianeto, que é a audiência pública sobre o Morenão. O que tá acontecendo com o nosso Morenão? Que vergonha, deputado, nosso Morenão, fechado. A palavra é essa, que vergonha. Quem é amante do esporte, do futebol e aqueles que, como eu, são operarianos, até respeitando os comercialistas e outros, mas eu sou que operariano. Que vai estrear agora na Copa do Brasil, quarta-feira, né? É isso aí. Então, quem está acompanhando o futebol do Mato Grosso do Sul sabe que a ausência desse equipamento público impede o desenvolvimento do esporte. Porque se você é um dirigente de um clube, você não consegue angariar patrocínio se esse seu time não joga num estádio grande, porque não tem cobertura televisiva, não tem pagantes suficientes, o povo não vai ao estádio. Então, tudo isso atrapalha financeiramente, visibilidade, a estratégia dos clubes. Então, o nosso futebol, que tá na UTI, né? Vamos falar bem a verdade. Nosso futebol no estado tá muito longe do que a gente poderia ser. Eu vejo, por exemplo, o caso do Cuiabá lá jogando na primeira divisão, né? Então, eu acho assim, essas coisas poderiam acontecer no Mato Grosso do Sul desde que nós tivéssemos uma organização própria para deixar o nosso futebol rodando melhor. E tudo isso passa pela volta do Morenão. Quer dizer, o estádio que está há tantos anos fechado, tem um convênio, um recurso que o governo do estado colocou para a Universidade Federal para que houvesse a reforma, mais de 9 milhões de reais, e essa reforma não tá andando de lado. E qual que é o objetivo dessa audiência pública? Eu quero aqui aproveitar para convidar todos para participar. Vai ser agora nessa quinta-feira, dia 29, às 14 horas, na Assembleia Legislativa. Então nós vamos chamar a Universidade Federal, nós vamos chamar a FAPEC, nós vamos chamar a AGESUL, o Ministério Público e todos aqueles que de alguma forma, direta ou indiretamente, estão ligados ao Morenão, chamando as torcidas organizadas, os amantes do futebol, do esporte, para que a gente possa debater o cronograma dessa obra. O objetivo é muito menos apontar o dedo para alguém e muito mais nós entendemos como é esse cronograma de obra, qual que vai ser o escopo do projeto e qual é a data que nós podemos esperar que esse estádio vai estar entregue e minimamente funcional para a comunidade. O senhor falou uma coisa interessante. Houve um convênio ali de 9 milhões de reais do governo do estado, junto ali com a FAPEC, né, junto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A obra já era para ter começado. Pois é isso que nós vamos... Eu quero dar o benefício da dúvida. Do entendimento, né? O benefício da dúvida e a presunção de inocência. Mas, então, o que eu quero dizer? Nós vamos chamar todos eles que estão diretamente ligados a essa obra e entender qual é esse cronograma de obra. Porque não tem como o estádio ficar tanto tempo fechado. Entendeu, Rodrigão? Então, nós vamos entender, vamos colocar todo mundo dentro da mesma mesa e vamos ver de que maneira que eles vão tocar essa obra do Morenão o mais célere e mais rápido possível, porque nós não podemos esperar mais. Que absurdo, gente, é um absurdo. E sabe que eu fico revoltado? 7 horas e 29 minutos, atenção Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande região, fica comigo até às 8 da manhã com Noticidade. E eu acho um absurdo, eu também sou do Operário aqui no Mato Grosso do Sul, deputado. Ganhei um uniforme novo, ganhei aqui, ó, tô todo faceiro. E daí eu acho um absurdo o seguinte, o pessoal que deveria jogar em Campo Grande, numa capital, tem que ir pra Cidrolândia. Porque o Jacques da Luz, o gramado tava horrível, que é o único estádio que serviria. Então assim, como que eu vou provocar a discussão, como que eu vou incentivar a molecada a jogar bola, a ter novos jogadores, se nem gramado, nem campo eu tenho pra jogar? É verdade. Você imagina uma capital que tem que exportar o seu time para jogar em Cidrolândia. Então eu acho que tá na hora de colocar o dedo nessa ferida, sabe, Rodrigão? Tá há tanto tempo aí jogado as traças o Morenão e a gente se ressente que a gente olha em outros estádios, em outros locais, em outras capitais. Tudo bem, na época da Copa, outros estádios receberam investimentos significativos. A gente entende isso, a gente não foi escolhido para a Copa e acabou que o Morenão
ele, na verdade, ele envelheceu, né? A gente não foi escolhido da Copa de 2014, né? 2014. 10 anos. Mas assim, eu acho que às vezes o ótimo é inimigo do bom também, sabe? Se a gente pudesse ter esse recurso e deixar o estádio funcionando, deixar ele operacional, aí lá na frente, aí eu acho que é uma outra discussão que nós temos que fazer. Aí sim, de repente fazer uma discussão sobre como trazer uma parceria público-privada para fazer a gestão desse estádio, fazer reformas e investimentos mais significativos, fazer eventualmente uma arena que seja multiuso, à luz daquilo que está sendo feito em outras capitais, em outros lugares do mundo. Tornar aquilo mais comercial, trazer gente para dentro, etc. Aí todo um debate que tem que ser feito, mas eu acho que isso tem que ser feito num segundo momento. Primeiro vamos pegar esse recurso, esses 9 milhões e 300 mil reais, que está garantido, que está depositado em conta, parece que só 20% disso foi utilizado na obra. Olhar cronograma de obra e falar assim, olha, quando é que vocês vão entregar esse estádio operacional para a gente ter os times jogando, trazer as famílias no final de semana e alegrar um pouco o coração dos torcedores do Mato Grosso do Sul. Eu acho que botar para funcionar, né, deputado? Botar para funcionar. Botar para funcionar. Tem que botar para funcionar, deixar operacional. Depois nós vamos fazer uma discussão mais aprofundada do que nós vamos fazer com o estádio. Bom, vamos acompanhar dia 29, às 14h, na Assembleia Legislativa, a audiência pública sobre o Morenão. É isso aí. Quinta-feira. Quinta-feira agora. A gente vai estar lá, viu? A gente vai acompanhar, viu, deputado? Vamos acompanhar, tá bom? E qualquer novidade, o senhor volta aqui, me manda um WhatsApp, que, agora eu vou entender também do WhatsApp. Na hora que eu vi lá o negócio da cancela, eu vou te mandar um WhatsApp também, de novo. Pedrocian Neto, do PSD de Mato Grosso do Sul. Deputado, boa sorte na sua jornada, na sua pré-candidatura. Qualquer novidade, mais uma vez, volte aqui na 97. Obrigado, Rodrigão. Prazer estar aqui com você, com todos os nossos amigos ouvintes. Uma boa semana de trabalho para todos os que nos escutam e que Deus nos proteja na semana muito abençoada, de muito trabalho e muita determinação. Um grande abraço a todos. Amém. Pedrocian, senhoras e senhores,